I love the Brazil. The Brazil? Oh, mas não é the United States? Por que eu não posso falar the Brazil? Geral fica confusa na hora de usar o the, ou então the. Nessa aula você vai saber exatamente quando usar e quando não usar e também a pronúncia, porque ela várias vezes também muda e você vai saber exatamente até o final desse vídeo. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Matthias Pires, Teacher Matthias. I've been an English teacher for the last 28 years, and I travel the world bringing you everyday English. O inglês que realmente é usado no dia a dia, não esse inglês dos livros que você realmente não vai colocar em prática nunca. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pra todo mundo e não esquece de ativar o sininho para ser notificado todo o vídeo que eu lançar aqui. So without further ado, sem mais delongas, let's do it. Primeiro vamos falar da pronúncia do the. Existem duas pronúncias, tá, gente? O the e o the. Sim, a pronúncia muda dependendo da situação. Mas primeiro vamos ver esse som que fica entre os dentes. É o the. Teacher, eu não consigo pronunciar isso. Consegue sim. Primeiramente, se você falar the, sinceramente, as pessoas vão te entender sem problema algum, porque até vários nativos pronunciam assim. Então, se você estiver começando, estiver com essa dificuldade, não tem problema você falar the rapidamente, the. Mas vamos ver a forma clássica de você pronunciar isso, tá? Eu sempre gosto de fazer uma conexão aí com pessoas que têm a língua presa. É isso. Tem gente que fala thin desse jeito. Então, TH várias vezes tem esse som de falar thin. Repete comigo aí, ó, a thin. Só que não é assim, é língua presa, presa. E esse presa é o the. Perceba que no finalzinho desse artigo, que esse é um artigo definido em inglês, a gente usa o schwa. O schwa em inglês é o som mais preguiçoso que existe, que é o the. Não é the. Alright, teacher, então você disse que tem duas pronúncias, the e the. Quando que eu sei quando usar o quê? Veja bem, quando você está usando esse artigo definido antes de uma palavra que começa com som de vogal, você usa the. The apple, por exemplo. Tem gente que fala the apple? Tem sim, não tem problema. Eu estou só falando que normalmente os nativos que falam inglês como primeira língua, eles falam the antes de palavras que começam com som de vogal. Não importa se tem a vogal mesmo, tá? Se tem o som dela que é importante. Aí você fala, teacher, peraí, eu já ouvi the one. Não é the one. É verdade. The one? E one, você pensa, cara, tem som de vogal, sim. Mas esse wo e ya não é considerado som de vogal em inglês. Então, the one. Mesma coisa com os Estados Unidos. Não é the United States, the United States. You. Vamos lembrar que isso é a regra, mas você vai ouvir vários nativos norte-americanos falando the United States. The United States. The United States. The United States? Talvez porque eles considerem que o you aí é realmente som de U, que eu também acho que tem som de U sim. Então, novamente, o the ele é usado quando o começo da palavra não é com som de vogal. The planet, the lights, the camera, the teacher. Já ouvi quando a palavra começa com som de vogal. The industry, the Incredible Hulk. That was a good example, huh? The Incredible Hulk. E você pode usar a pronúncia the também quando você quer dar ênfase àquela coisa. Por exemplo, essa é a melhor aula que eu já vi. A melhor aula disparada. The best class. Você pode falar isso. Você pode ouvir também com o the, né? He's the man. Mas se você quiser ser específico mesmo, você usa o the. No, the man. E você pode usar o the também quando você está pensando em alguma coisa. Você está lá no restaurante, pegou o cardápio, você fala I'll have the... E várias vezes as pessoas falam I'll have the... Que eu vou comer tal coisa, né? Eu vou pedir tal coisa. Alright, teacher, já entendi essa parte da pronúncia. E quando é que eu vou usar o the? Pessoal, o the é o artigo definido. O que quer dizer isso? É o mesmo que em português o, a. E pode ser plural também, tá? O ou as. O rio, the river. A câmera, the camera. O fundo, the background. Você sabia que o artigo the é uma das palavras mais usadas na língua inglesa? Pois é, o tempo todo. Então o the ele é definido, você sabe do que eu estou falando.
Se eu falo the man, eu espero que você saiba qual que é esse homem que eu tô falando. Se eu falo que eu tô indo para um restaurante, eu vou falar I'm going to the restaurant? Não, porque tem que ser específico. A não ser que você saiba que restaurante é esse. Vamos dizer que eu já combinei, já liguei pro meu amigo, já disse, olha, a gente tá indo pro restaurante Delmonico's. Eu quero dizer que eu vou chegar lá às 7 horas da noite. Então ele já sabe que eu vou pro Delmonico's. Aí eu posso falar, I will be at the restaurant at 7 o'clock. Então a pessoa já sabe que eu vou pro Delmonico's. Então ele sabe que é o restaurante, aquele específico. Vamos dizer que eu acabei de comprar um computador. I just got a new computer. A new computer. Tô dizendo um computador, porque eu acabei de comprar um computador. Só que aí eu quero falar que o computador, esse que eu comprei, ele é preto. The computer is black. I got a computer. Eu comprei um computador. O computador, esse, the computer is black. E obviamente pode ser usado para algo específico. Tão específico que eu fiz uma aula inclusive com the one. Dá uma olhadinha aqui em cima no link e dá uma olhada que essa aula tá massa também. Se eu tô te dando duas opções de dessert, sobremesa, the cheesecake or the chocolate cake. Aí você fala, I'll have the chocolate cake. The chocolate cake, o bolo de chocolate. Você pode falar sobre o sol, the sun, a lua, the moon. E você pode usar para coisas contáveis e também incontáveis. Os carros, the cars. Você pode usar com superlativos também. O melhor, the best. O pior, the worst. Esse é o maior filme de todos os tempos. The greatest film of all time. Você pode usar também antes do only, que a única, o único. My mother is the only person I trust. Que a minha mãe é a única pessoa que eu confio. The only one in the world, a única do mundo. Lembrando, ó, tem esse vídeo aqui para você assistir se você quer entrar mais fundo no The One. Mas acaba esse aqui primeiro, beleza? E aí vem aquele negócio do Brasil. Por que eu não posso usar the Brazil, o Brasil? Não é o Brasil? Em português você pode usar. Mas em inglês, antes de cidade, antes de países, a gente não usa o the, a não ser que o the faça parte do nome em inglês. Então você vai ver várias vezes países que têm o nome no plural. Aí nesse caso você usa sim o the. Por exemplo, the Netherlands, que são os Países Baixos. Os Estados Unidos, até em português a gente fala, né? Os Estados Unidos. Esse os faz parte do nome. The United States. The United Kingdom, que é o Reino Unido. Então quando você tem States, Kingdom, que é reino, você vai usar o the. O nome Dinamarca, Denmark, não tem. Mas se eu falar do reino da Dinamarca, eu falo The Kingdom of Denmark. Por isso que Brasil não tem. Já teve, né? Os Estados Unidos do Brasil, The United States of Brazil, mas hoje em dia é só Brazil. I love Brazil and I also love the United Kingdom. Usei o the porque é o Reino Unido. Faz parte do nome, o Reino Unido. Let's take a vacation in the Bahamas. The Bahamas. Lembra que eu falei que normalmente quando tem o plural do nome do país, a gente usa the? Então, the Bahamas. É uma ótima maneira de você se ligar nisso também. Você também usa o the antes de números ordinais. O primeiro, o segundo, o terceiro. The first, the second, the third. Lugares geográficos a gente também usa o the. The equator, que é o Equador. The Middle East, que é o Oriente Médio, the Middle East. Agora, se ligue, se você está falando dos continentes, a gente não usa. É North America, não é the North America. É South America, não é the South America. É Europe, não é the Europe. E aí tem uma coisa interessante também que a gente sempre usa para falar de alguns locais específicos no planeta. Quando você fala de oceanos, rios, florestas, você também vai usar o the. The Amazon River, the Nile. Tem até aquele filme lá, Death on the Nile, que é a morte no Nilo. The Panama Canal. Desertos como the Sahara ou então the Sahara Desert. Florestas como a floresta amazônica, the Amazon Rainforest. Penínsulas como a Península Ibérica, the Iberian Peninsula. Aquele grupo de montanhas, the Himalayas. E aí uma outra situação que também é usada bastante em inglês, que é o the, o para grupos. As pessoas que estão mortas, os mortos, the dead. As pessoas que estão vivas, the living, são grupos. As pessoas pobres, ou então os pobres, the poor. Os ricos, the rich. Você também pode usar o the para landmarks, que são lugares bastante conhecidos. Tem o Christ the Redeemer, mas se eu quiser falar que é o Cristo lá, eu falo the Christ in Rio. The Eiffel Tower, the Empire State Building, the Big Ben, the Louvre,
que é um museu. The Mona Lisa. Aí você fala, pô, mas Mona Lisa não é um lugar. Mas é uma atração turística, uma landmark. Você também pode usar o the para falar sobre o nome da família. A gente fala isso em português também, né? Ah, o Silva, os Araújo. Então você pode falar the Araújos, the Silvas, the Brosnans. Yeah, we had dinner with the Brosnans last night. Que a gente comeu com os Brosnan. Quem são esses Brosnan? São a família Brosnan. O the também pode ser falado quando você quer falar que toca um instrumento. I played the guitar. My cousin plays the drums. She plays the violin. Mas obviamente você pode falar, I need to buy a violin, que eu tenho que comprar um violino para praticar. Aí é uma situação diferente, mas quando você quer falar que toca aquele instrumento, normalmente você usa the piano, the bass, the guitar. Você vai ver bastante também usado antes de lugares como hotéis. Você quando está falando de um hotel, você fala, yeah, I'm staying at the Ritz. I'm staying at the Plaza. Chique, huh? O the também é muito usado para os jornais. The New York Times, The Gazette, The Sun, The Mirror. Beleza, teacher? Então, quando não usar mesmo o the? Gente, quando você está falando de coisas gerais, você não vai usar o the. Eu gosto de maçã. I like apples. Eu não falo I like the apple, porque não é uma maçã específica. Eu gosto de maçã. Você não vai colocar antes do nome de pessoas. Você não fala, hey, do you know the Jack? No. Do you know Jack? Do you know the teacher Matthias? No. Do you know teacher Matthias? I learn English with Matthias. Você não fala I learn English with the Matthias. A gente não vai usar antes de nomes próprios. Holidays, que são feriados, você não fala the Christmas. We had dinner at Christmas. Easter, que é Páscoa. We had a great Easter. Not we had a great the Easter. E a mesma coisa serve para cidades. Eu só consigo lembrar de nome de uma cidade, que é The Hague, in the Netherlands. But, yeah. Other than that, no. New York, Paris, London, Maceió, você não usa the antes. Você também não vai usar o the para nomes de ruas. A não ser que o the seja o nome da rua, mas é muito difícil você achar. She works on Fifth Avenue, que ela trabalha na Quinta Avenida. Uou. Engraçado que a gente usa com rios, florestas, só que para lago a gente não usa com o nome do lago. Se quiser falar o lago, beleza, the lake. Agora, se você está falando lago tal, Lake Windermere, você não fala the Lake Windermere, você fala Lake Windermere, com o nome dele, tá? Olha que interessante também. Não tem Mount Everest, que é o Monte Everest, a gente não fala the Mount Everest. Mas, teacher, você falou agora the Himalayas. Olha só, é um grupo, the Himalayas. Já o Monte Everest é o Monte Everest. O Mont Blanc também na França, você não fala the Mont Blanc, é Mont Blanc. Então é uma boa ideia nesse caso que a gente está pensando em grupos, né? E aí geograficamente, como não é uma parte de grupos, aí você usa sem o the. Só o the se for o grupo. Você também não vai usar antes de línguas. Por exemplo, eu estou aprendendo inglês, I'm learning English. Não, I'm learning the English. A não ser que você esteja falando da língua inglesa, a língua inglesa, the English language. The English language, viu só? Porque o começo de English é com som de vogal. The English language. Existem algumas situações que a gente erra bastante quando está aprendendo inglês, que algumas situações a gente não usa o the. She's going to school, não she's going to the school. Porque school é o geral, né? Você entende como se fosse o lance de estudar. Eu estou indo para a escola, não para a escola específica. I'm going to school. Uma outra também é church, igreja. Você não fala the church, a não ser que seja o prédio físico. Ou a igreja como instituição. Agora, ir à igreja, ter o hábito de frequentar a igreja, a gente não fala go to the church. I go to church, não I go to the church. A não ser que seja uma específica mesmo. E aí tem uma bem interessante, que é hospital. Se você fala que você está in the hospital, quer dizer que você está dentro do hospital mesmo. O hospital que normalmente você saberia do que eu estou falando. Eu estou no hospital. Quer dizer que eu já fui lá, eu trabalho lá, por exemplo. Mas quando você não usa o the, in hospital, quer dizer que você está no tratamento, está internado, coisa do tipo. Por exemplo, cara, minha irmã está no hospital porque ela quebrou a perna. She's in hospital. Então, quando você fala que alguém está in hospital, dá a ideia de que ela está doente, que ela está passando por algum procedimento, alguma coisa, que ela não está bem. Agora, in the hospital, você pode usar se você estiver indo visitar alguém. I'm in the hospital. E a pessoa sabe qual hospital você está falando, né?
Eu tô visitando a minha mãe aqui no hospital. I'm visiting my mom in the hospital because she is in hospital. E nada se compara a você realmente consumir todos esses exemplos. É o que eu falo diariamente nas minhas aulas, nas minhas redes sociais, que você tem que viver o inglês, você tem que consumir inglês. A gente só realmente aprende quando a gente faz isso. Você viu aqui as regras, você viu como é que ele é usado, mas nada se compara a praticar mesmo. Eu te convido, inclusive, se você está querendo aprender inglês mesmo, a conhecer o meu método, o Emotional Learning. Vale muito a pena você conhecer, principalmente para você que está começando ou para você que está no intermediário e acha que nunca vai chegar no avançado, você consegue sim. Existe um plano que você pode seguir e eu quero que você conheça o meu método Emotional Learning que está no meu curso English Masters. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você conhecer melhor. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de curtir ele, né? Deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar para todo mundo, ativar o sininho para ser avisado de todos os vídeos e a gente se vê numa próxima aula lotada de conteúdo com exemplos que você vai entender de uma forma leve e gostosa de aprender. Porque é massa aprender assim, né? Vamos nessa? A gente se vê então no próximo vídeo and rock on!